Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Estamos iniciando mais uma porção semanal para Shah Noach. Antes, um ponto importante a respeito dessa leitura. Algumas pessoas ou eventos podem estar descritos de um modo que vocês nunca ouviram antes. Talvez vocês conheçam o dito de nossos sábios. Existem 70 maneiras de explicar a Torá. Assim, se você ouviu diferente do seu rebbe, professor, pastor, que lhe ensinou partes da Parashá de uma maneira que não aparece aqui, ele pode ter usado um dos outros modos de explicar a Torá. Essas e aquelas são palavras de Hashem. Noach é um tzadik em sua época. Durante as 10 gerações que se seguiram a Adam e Havá, a terra se tornou repleta de pessoas, mas, infelizmente, estas pessoas começaram a rezar para o sol, para a lua e para estátuas de madeira e pedra. E isso irritou muito Hashem. Hashem poderia ter punido imediatamente os pecadores, mas ele não agiu assim. Ele aguardou porque esperava que eles se arrependessem, abandonassem a idolatria e servissem somente a ele. No entanto, as pessoas não melhoraram seu comportamento, ao contrário. Cada geração pensava em novos ídolos e em novas maneiras de servir a eles. As pessoas que viveram na 10ª geração, depois de Adam, foram as piores de todas. Além de adorar ídolos, seu comportamento imoral as fez decair tanto que eles agiam mais como animais do que como seres humanos. E o pior de tudo, elas roubavam os pertences umas das outras incessantemente. Elas não se importavam com as posses dos outros nem por um instante. Às vezes elas cometiam seus roubos em segredo, mas, com frequência, o faziam abertamente, na frente de todos. Isso não fazia diferença, pois se fossem levadas a julgamento, os próprios juízes e as testemunhas também eram desonestos e ladrões, e o réu não seria punido. Se uma pessoa era forte, ela maltratava e roubava todos que fossem mais fracos que ela. Se alguém queria se casar com uma moça, um homem mais forte se aproximava e declarava: "Eu me casarei com ela primeiro." Cada pessoa reclamava: "Eu fui enganado, eu fui roubado." Cada um reclamava que os outros haviam roubado dele. Mas ele não mencionava que era culpado por ter roubado de outras pessoas também. Havia apenas 2 pessoas que faziam o que era certo e adequado aos olhos de Hashem: Noach e sua esposa, Naamá. Eles também ensinavam seus 3 filhos a serem corretos. Quando Noach viu que todos seus vizinhos eram perversos, ele pensou: se eu ficar perto deles, eles podem me influenciar a ser um perverso também. Assim, Noach decidiu viver em um lugar escondido. Ninguém conhecia este lugar, a não ser sua família. Noach passava seu tempo estudando livros sagrados. Ele possuía o livro que os anjos haviam escrito para Adam, além de outro livro sagrado que havia recebido de seu bisavô, Hanor. Com estes livros, Noach aprendeu a rezar e a servir a Hashem. Enquanto Noach se elevava e crescia em santidade, o mundo à sua volta se tornava cada vez mais perverso, afundando cada vez mais baixo a ponto de não mais merecer existir. Hashem revelou a Noach: até agora eu fui paciente. Eu esperei que essas pessoas más melhorassem seu comportamento, mas foi inútil. Elas pensam constantemente em como cometer mais pecados. Mesmo à noite deitadas em suas camas, elas planejam novas maldades para o dia seguinte. Portanto, eu as destruirei da face da terra. Juntamente com os animais, pássaros, árvores, grama e até mesmo o solo. Mas você, Noach, e sua família serão salvos. Por que Hashem mandou o Mabul, o dilúvio, para punir as pessoas? Hashem disse a Noach: eu cobrirei o mundo com o Mabul, um dilúvio espantoso. Ele destruirá tudo que estiver sob o céu. Hashem poderia ter destruído o mundo enviando uma praga, ou animais selvagens, ou fogo, ou através de alguma outra força destrutiva. Por que, dentre todas as possíveis punições, ele escolheu trazer um Mabul de água? Uma das respostas é explicada por um machal, uma parábola. Uma parábola: o rei e as pessoas mudas. O rei estava muito alegre. Ele anunciou a seu ministro: eu quero fazer algumas pessoas infelizes ficarem felizes. Convide para o meu palácio um grupo de pobres que sejam mudos.
Trate-os como se fossem nobres. Dê-lhes a melhor comida e vista-os bem bonitos. O grupo de mudos foi convidado e passou momentos maravilhosos. Eles jamais haviam sonhado que existissem tantas coisas tão agradáveis no mundo. Sua gratidão ao rei era ilimitada. As infelizes criaturas não podiam falar, mas sempre que o rei passava, todos se levantavam, acenavam e demonstravam através da linguagem de sinais como apreciava tudo que o rei fez por elas. Toda manhã, ao despertar, eles louvavam o rei com a linguagem de sinais. O rei estava satisfeito com essas honrarias. Ele estava tão satisfeito que mandou chamar seu ministro e lhe ordenou: este grupo de mudos já desfrutou de uma longa e agradável estadia em meu palácio. Mande-os embora e convide desta vez um grupo de mendigos que possa falar. Eles louvarão meus nobres atos com palavras, não somente com gestos, e eu serei ainda mais honrado. Então, um grupo de mendigos que podiam falar foi convidado para o palácio e tratados com tudo de melhor, desfrutando de prazeres que jamais haviam conhecido. Estes mendigos estavam tão ocupados se deleitando que se esqueceram do rei, a quem deviam sua boa sorte. Nenhum deles pronunciou uma palavra sequer de agradecimento, e quando o rei passava, eles o ignoravam. Logo os mendigos começaram a ver seu conforto como uma coisa comum e passaram a exigir cada vez mais prazeres, como se estes lhe pertencessem por direito. Certo dia eles até mesmo decidiram tomar o palácio e depor o rei. Furioso, o rei chamou seu ministro. É preferível eu chamar o grupo de mudos novamente. Eles não conseguem expressar sua gratidão com palavras, mas me honraram da melhor maneira que puderam. Estas pessoas, no entanto, que poderiam me trazer tanta glória com seu dom da fala, se rebelaram contra mim. A ordem do rei foi cumprida. A chave para esta parábola. Quando Hashem criou o mundo, ele o encheu de água. A água não poderia louvá-lo com palavras, mas ela se agita e faz suas ondas avançarem estrondosamente, proclamando quão poderoso é Hashem. Hashem disse: se até mesmo a água canta meus louvores, mas ainda o farão os seres humanos que podem pensar e falar. Assim Hashem levou as águas para os oceanos. Na terra seca, ele criou os seres humanos inteligentes. Mas, ao invés de louvar Hashem, os seres humanos se rebelaram contra ele, cometendo pecados terríveis. Ao invés de usar seus cérebros e seu dom de fala para coisas boas, eles tramaram maldades, eles caluniaram, insultaram e enganaram uns aos outros. Todas as gerações depois de Adão foram igualmente perversas. Hashem viu seu comportamento piorando cada vez mais e ele disse: vou me livrar destas pessoas e trazer de volta a água que estava originalmente sobre a terra. A água não pode pensar ou falar, mas, no entanto, ela me louva, enquanto estas pessoas me enfurecem. Assim, Hashem trouxe o Mabu e destruiu as pessoas perversas. Continuaremos a narração da Parashá Noar no próximo episódio. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreva, ativa o sininho e fique por dentro das novidades. Shalom a todos!